Coreia pode ser dividida a princípio em 3 partes principais: pré-história e antiguidade, os 3 reinos da Coreia e a modernidade. Foi povoada pela primeira vez no Paleolítico pelas tribos Tungus. O primeiro rei governou lá a partir do ano de 2333 a.C. Esse primeiro reino, com capital em Pyongyang, durou 12 séculos. Chegou ao fim em 1122 a.C., após a invasão da China, que, encabeçada por Kija, estendeu-se por toda a península coreana até a parte da Manchúria, não tem no Brasil. Após dominar a Coreia, o imperador chinês Wuji subdividiu o país em 4 colônias organizadas de forma hierárquica e centralizada, segundo a concepção confucionista do Estado. Pouco a pouco, a aristocracia coreana recuperou o poder do país, que formalmente continuou submetida à soberania chinesa. Pise em mim, China. Em 57 a.C., foi fundado o Reino de Silla, no sudeste da península, e em seguida surgiram os reinos de Goguryeo, no norte, e o de Pokshi, no sudoeste. Os 3 reinos competiam entre si, econômica e militarmente. No primeiro momento, o reino de Goguryeo foi o mais poderoso. Entretanto, foi derrotado quando o reino Silla aliou-se aos Tang, do Suquinho. O reino de Silla, com o apoio dos chineses, conseguiu derrotar o reino de Paekshi no ano 660 e de Goguryeo em 668, acabando por unificar a Coreia. Silla tornou-se um estado tributário da China e governou a Coreia unificada por 200 anos. Um dos grupos de rebeldes camponeses que se organizaram para vencer o reino de Silla, melhor do mundo, dirigido por Wang Kong, criou em 918, no norte da península, o reino de Goryeo, Alto e Belo, de onde procede o nome da Coreia. Entretanto, a médio prazo, a dinastia Goryeo é debilitada, xoxa, anêmica no seu poder político pela ascensão do clero budista e, mais tarde, pelas incursões dos mongóis. 1231, que utilizaram a península como base militar para preparar ataques à China e ao Japão. Os mongóis invadiram a Coreia em 1231, dando início a um período de 30 anos de lutas. Os Goryeo aliaram-se aos invasores em 1258. O general Yeongjong, apoiado pelos Ming, tomou o poder. A Coreia foi fortemente influenciada pela China dos Ming, no campo político e cultural. Os soberanos promoveram a reforma agrária, reforçaram a centralização administrativa, construíram uma nova capital em Seul. O grande teste da dinastia Yi teve início em 1592, com a invasão pelos japoneses. Pouco depois, os Manchus, dinastia dos Qing da China, a invadiram e logo a Coreia tornou-se um estado vassalo da China. No século XIX, a Coreia tornou-se objeto de intensa rivalidade entre Rússia e Japão. Aberta ao comércio japonês em 1876, foi envolvida nas guerras sino-japonesas, que duraram de 1894 a 1895, um aninho só, sendo-lhe garantida a independência em 1895 pelo Tratado de Shimonoseki. Em 1905, o Japão, que eliminara os Qing da Coreia, forçou a Coreia a assinar o Tratado de Eusa, transformando o país em um protetorado japonês. Em 1910, as tropas japonesas ocuparam a Coreia, transformando-a em colônia, embora o tratado não fosse considerado juridicamente válido. Apesar da anexação, a sociedade e os costumes coreanos modificaram-se profundamente. O japonês tornou-se a língua oficial e as tropas de ocupação sufocaram todas as tentativas de rebelião. Formou-se um governo coreano no exílio, com sede em Xangai, com o apoio expresso do governo americano. Ainda que a ocupação japonesa perdurasse até o fim da Segunda Guerra Mundial, desde a Declaração do Cairo de 1943, assinada pelas potências aliadas e a China, estava prevista a independência da Coreia, com o propósito de acertar a rendição das tropas japonesas. O governo no exílio transferiu-se para Cheonju, enquanto tropas coreanas lutavam contra o Japão ao lado de chineses nacionalistas e comunistas. Eu ouvi comunistas. Em 12 de agosto, os soviéticos invadiram o norte da Coreia, alcançando o paralelo 38. A parte setentrional ficou submetida à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, socialista de iPhone, que instalou no território sua organização comunista.
Ao sul do paralelo 38N, a reconstrução em bases capitalistas foi organizada pelos Estates. Reunificação do país, a que a União Soviética se opôs. Em agosto de 1948, fundou-se a República da Coreia. Um mês depois, foi proclamada em Pyongyang a República Popular Democrática da Coreia. Graves tensões internas e planos de reunificação levaram à invasão do Sul pelo Norte comunista, que deu início à Guerra da Coreia. O Tratado de Panmunjom, celebrado em 1953, veio por fim à guerra, sem que nenhuma das partes saísse vencedora. A restauração da paz devolveu a fronteira ao limite anterior à guerra, mas as tensões permaneceram, até um acordo assinado pelos dois governos em julho de 1972, marcando as bases para uma possível reunificação no futuro. Quanto à fase de transição demográfica da Coreia em geral, há uma taxa de natalidade que vem caindo bastante desde a década de 80 e que atualmente chega perto de 8%. Quanto à taxa de mortalidade, pode-se afirmar que ela se manteve bastante constante desde 1985 até hoje, beirando a taxa de 6%. A projeção demográfica da Coreia em geral não apresenta fatos muito positivos. Se a taxa de natalidade não sair do patamar registrado em 2013 de 1,19 filho por mulher, provavelmente toda a população coreana pode desaparecer por volta de 2750. Atualmente, em 2018, a população total da Coreia do Sul é de 51,25 milhões de habitantes, sendo que em 2050 esse número já cai para 50 milhões e 400 mil aproximadamente. Entre os motivos de fluxo, podemos citar a busca por novas oportunidades, os países devastados após a Guerra Civil e o domínio japonês e o rigoroso sistema de alistamento militar. Os países de chegada são Estados Unidos, com PIB de 17,416 trilhões de dólares, um IDH de 0,920. Depois vem a China, com PIB de 11,2 trilhões de dólares, um IDH de 0,738. E por último vem o Japão, com PIB de 4,989 trilhões de dólares e um IDH de 0,884. Os pontos de atração desses países de chegada são, principalmente, 1. A melhor educação para os filhos, já que o sistema coreano é extremamente competitivo e o custo da educação nesses sai bem mais barato. 2. Jovens profissionais coreanos desiludidos com um sistema que premia modos ilegais ou antiéticos de se fazer negócios. 3. A preferência por países com maior estabilidade econômica e política.